paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, pela oportunidade que Deus nos concede, mais uma vez, de podermos estar dando início a mais um trimestre de comentário das lições bíblicas dominicais da CPAD. Dou graças a Deus pelo primeiro, pelo segundo trimestre, por você que nos acompanhou até aqui, que Deus possa te abençoar, Deus possa ricamente te abençoar pelo teu esforço, pela tua dedicação, pelo teu carinho para conosco. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós estaremos nesse trimestre comentando os ataques contra a Igreja de Cristo, terceiro trimestre de 2022, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Na primeira lição, que está sendo comentada pelo pastor Josué Gonçalves, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Jesus, o texto áureo é o seguinte: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso está escrito no livro onde se encontra a nossa leitura bíblica em classe, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática é a seguinte: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Leitura bíblica em classe, como eu já disse, está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Vão proibir o casamento e ordenar a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles, com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a base bíblica para a nossa meditação nesse dia. Nesse trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo: Satanás. Qual que é o trabalho de Satanás? Como que Satanás ataca a igreja? Sendo que a igreja foi instituída para atacar o inferno. Agora nós vamos estudar como que o diabo nos ataca. Qual é o trabalho do diabo? Sempre foi matar, roubar e destruir. Satanás é conhecido como tentador. Esse é o ataque dele: nos tentar o ser humano. Esse é o ataque do diabo. Ele está constantemente nos tentando, ele está constantemente tentando-nos particularmente, cada um de nós, ele está nos tentando. E ele vence quando ele nos derrota, quando nós cedemos à tentação. Então a gente vai ver hoje como que Satanás tem tido vitória, como Satanás vamos ver aqui no decorrer dessa lição, que Satanás ele tem tido
tem alcançado muitas vitórias. Com a sua tentação na vida daqueles que se dizem cristãos, Satanás tem enganado a muitos. Tá? E essa lição é para mim, é para você que se diz cristão, para a gente ficar alerta, para a gente saber que Satanás ele não dorme, Satanás ele não descansa. Ele quer ver a sua queda, ele quer ver a minha queda, ele quer ver o seu desastre, ele quer ver a sua derrota, tá? E você tem que entender que o que ele vai fazer é tentar você se afastar de Deus. Ele vai primeiro, para ele poder te matar, ele vai tentar te tirar de perto de Deus. Porque você perto de Deus, você debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ali o diabo não pode fazer nada. Então ele vai tentar você para você sair dali. Tá? Ele vai tentar, esse é o trabalho dele. Se ele te tirar daí, ele vai te matar. Entendeu? Se ele tirar daí, se você sair debaixo dessa proteção, ele mata, rouba e destrói. Tá? E ele faz isso sutilmente. E a gente vai ver, vai aprender sobre esses ataques. Primeiro tópico, a igreja sob ataque. Tá? A igreja foi chamada para atacar o inferno. Tá? Mas nós estamos estudando aqui uma igreja sob ataque. Como que o diabo nos ataca? Nos tentando particularmente. Particularmente, ele mata um hoje, mata um amanhã, mais outro amanhã, mais outro amanhã. E assim, ele pega um por um. Ele vai atrás de um por um, entendeu? E ele está afetando o corpo da igreja, matando um por um. Ele mata uma célula hoje, outra célula amanhã, outra célula amanhã, outra célula amanhã, outra célula amanhã, entendeu? E assim ele vai atingindo o corpo de qual igreja? Da igreja brasileira, tá? Que não é a igreja propriamente o corpo de Cristo. Nem todo mundo que faz parte da igreja brasileira faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não pode destruir. Se você está no corpo de Jesus Cristo, tá? Você está imune a esses ataques. Tá? Se você está consciente, firmado no corpo de Cristo, esses ataques de Satanás, eles não irão fazer muito efeito na sua vida. Tá? Mas se for como eu já falei, para você estar no corpo de Cristo, vocês têm que estar próximo de Deus. Tá? Daí esses ataques não vão te acertar. Mas se você for tentado, você é tentado a sair de perto de Deus. Tá? E se você sai, esses ataques vão fazer estrago na tua vida. Tá? Um fato de fácil contestação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito sutil. Tá? Sempre foi sutil. A tentação de Satanás sempre foi sutil. Sempre foi sutil. Tá? Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Tá? A gente vai entender que a igreja sempre passa por dois períodos. Um período é aquele período onde nós atacamos o inferno e retiramos as pessoas do inferno, né? Retiramos as pessoas das garras de Satanás por intermédio da pregação. E o segundo passo é a gente ataca também particularmente a vida de cada crente, tirando, né, o inferno, o inferno do seu coração. Isso acontece com o ensino da palavra. Primeiro as pessoas são resgatadas das garras de Satanás e vêm para a igreja instituição, tá? E daí, através do ensino da palavra, elas são incorporadas ao corpo de Cristo. Tá? Através do ensino da palavra, estamos firmados no corpo de Jesus Cristo. E isso acontece
por intermédio do ensino da palavra. A palavra tira o inferno do coração das pessoas. Primeiro nós estamos arrancados do inferno, e o ensino da palavra tira o inferno dos nossos corações, tá? A alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. E hoje também, irmão, você está sendo avisado. Mas, irmão Valdo, ninguém me avisou. O aviso está na Bíblia. O aviso está na Bíblia de como Satanás age, de como ele tentou lá no Antigo Testamento, de como ele tentou a igreja primitiva e de como ele vai tentar você. Está na Bíblia. Então Deus já te avisou, tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Entendeu? Deus já te avisou como Satanás age. Entendeu? Então é obrigação tua saber. Tá? Você está avisado, tá? De que Satanás vai tentar você. Satanás vai tentar você como tentou Eva e tirou Eva de perto de Deus. Ele vai tentar você para tirar você de perto de Deus. Como? Você desobedecendo as ordens de Deus. Por isso você precisa ser ensinado, saber o que você tem que fazer e fazer. Satanás sempre vai estar tentando você, como ele me tenta, para mim não fazer o que Deus quer. Aí quando eu não faço o que Deus quer, eu estou à mercê do diabo. Daí eu estou à mercê dos ataques do diabo. Eu estou à mercê da morte que ele pode derrubar, matar e destruir. Daí eu estou à mercê. Mas se eu conheço os mandamentos de Deus, se eu conheço a sua palavra, estou na obediência, os ataques de Satanás é muito difícil de me acertar, tá? Porque aí eu estou lá guardado, escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra e habitando a sombra do Onipotente. A igreja na reta final, a sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria, tá? Então não é para você ficar abismado com os ataques do diabo hoje, com tantas pessoas, né, se entregando para o diabo hoje, com tantos crentes, filhos de crentes, se atolando no pecado, se atolando em todas as ofertas que Satanás tem oferecido para que essas pessoas afrontem a santidade de Deus. Deus já sabia que isso iria acontecer, né, e Deus nos avisou, o Espírito Santo nos avisou, está escrito nas Escrituras, para mim e para você, para que eu e você tome cuidado, para que nós também não nos separemos de Deus, para que a gente não abandone o Deus vivo. Está escrito para mim e para você, tá? E isso aconteceria nos últimos dias. Então, essa reta final, os últimos dias, é desde o dia do derramamento do Espírito Santo até a volta de Jesus, até o arrebatamento da igreja. Nós chamamos de últimos tempos, últimos dias, tá? E a gente tem visto tanto Deus operando também como esse intenso ataque do diabo, né, acertando muitas vidas. A precisão, né, com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não há referência de dia e hora. Então Deus deixou aqui para nós o que caracterizaria esses últimos dias. Seriam esses comportamentos, esses maus comportamentos, essa proliferação, né, de pessoas achando que o pecado não tem problema, né? Querendo, nesses últimos dias, dizer que as coisas que a Bíblia reprova não tem problema, entendeu? Prostituição, homossexualismo, né? Principalmente que essas coisas não tem problema. E a Bíblia diz que é pecado e o pecado nos separa de Deus. A natureza do ataque, o ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição ao apóstolo Paulo,
ele faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida de que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são os seres sobrenaturais. Tá? Hoje, nem tudo é culpa do diabo, tá? Nem tudo é culpa de Satanás. Tá? Boa parte dos problemas da maioria dos crentes é culpa deles mesmos. Tá? Mas não podemos subestimar o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo sempre foi diabo. O diabo não vai deixar de ser diabo. Tá? Ele é mau desde o princípio. Ele é ruim, ele é demoníaco desde o princípio. Ele não muda, ele é inconvertível. Ele não se converte. Tá? Então ele não tem nada, tá, de bom. Não existe aquele princípio do yin e yang lá, né, que todo mal tem um pouquinho de bom e todo bom tem um pouquinho de mal nisso, né? Podemos falar que dos seres humanos aqui, todo ser humano, né, por mais que seja ruim tem alguma coisa de boa, ou por mais que seja bom tem alguma coisa de ruim. Podemos até servir para os seres humanos, mas para Deus e o diabo não existe yin e yang. Tá? Deus é bom e não tem nada de mal, o diabo é mau e não tem nada de bom. Ok? Tá? Então, você tem que ficar esperto, porque se você der brecha, ele vai te matar. Ele não tem misericórdia. Nosso Deus é misericordioso. Nós merecíamos tudo estar morto, né, pela mão de Deus. Todos nós, seres humanos, merecíamos todos estar mortos, mas só não estamos porque Deus é misericordioso. Mas o diabo, se ele tiver uma oportunidade, ele vai te matar. Se ele vai te tentar, te tirar de perto de Deus, tá? E se você sair de perto de Deus, ele não vai ter misericórdia de você, tá? E Deus também te deu tudo que você precisa, tá? Para você vencer o diabo, para você vencer a carne, para você vencer o mundo, tá? Se você for derrotado, Deus nunca será o culpado, tá? Porque ele te deu toda a armadura e falou: olha, você está numa guerra, então levanta, anda, levanta. Soldado, sai da cama, soldado. Já é meio-dia, você está na cama ainda, soldado. O ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. E aqui ele está falando de obreiros, aqui está falando de cristãos hipócritas, tá? Por causa da hipocrisia de homens que cauterizaram a sua própria consciência. Irmãos, hoje nós temos que pregar o que nós vivemos e temos que viver o que nós pregamos, entendeu? Hoje Satanás tem muitas vitórias porque muitas vezes nós somos hipócritas. Muitas vezes a gente não quer ver a verdade. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não quer ver que nós estamos desobedecendo a Deus. Tá? Nós não estamos sendo tudo aquilo que nós pregamos, principalmente a igreja brasileira. E aqui a gente tem que fazer uma separação. A igreja brasileira, tá? Por ser igreja brasileira, não é isso que a faz igreja de Cristo. A igreja evangélica brasileira, quando a gente olha exteriormente, tá? De uma forma geral, ela não condiz com a igreja de Cristo. Tá? Ela não, de uma forma geral, é uma igreja que não condiz com a igreja de Jesus. É uma igreja muito hipócrita, é uma igreja, né, que prega uma coisa, mas vive outra. É uma igreja onde o pecado está muito à vontade no meio dela. Entendeu? É uma igreja onde o pecado está muito à vontade.
Daí não condiz com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não tem lugar para o pecado, à vontade, assim, as pessoas se conformando com o pecado. E a gente vê uma igreja brasileira hoje, né, que, de modo geral, eu não sou Deus, eu não conheço o coração de ninguém, é Deus que vai fazer essa separação entre os verdadeiros e os falsos, entendeu? Mas os atos, as atitudes, os frutos de muitos cristãos, não vou dizer da maioria, de muitos cristãos, não condiz com a igreja de Cristo. E é para nós abrir os olhos aqui, para mim fazer uma introspectiva, você fazer uma introspectiva e ver, né, se nós só fazemos parte da igreja brasileira ou se realmente fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. Tá? Então, se nós não estamos sendo hipócritas, quanta gente que eu vejo falar que é cheia do Espírito Santo, mas não aparece na oração e não aparece num culto de ensino, entendeu? Uma coisa não bate com a outra, entendeu? Uma coisa não bate. Se a nossa principal guerra aqui é a palavra e a oração, para nós podermos atacar o diabo, nós não temos que estar na defensiva. Na igreja vive no ataque. Como que a gente ataca o diabo? Através da palavra e através da oração. Um monte de gente que se diz cheio do Espírito Santo, mas não sabe que é culto de oração, não sabe o que é culto de ensino. Então, os nossos cultos de ensino e de oração nas Assembleias de Deus são os menos frequentados. Entendeu? Aí é hipocrisia eu falar, não aparecer num culto de oração, não aparecer num culto de ensino e dizer que sou cheio do Espírito Santo. É incompatível, não dá certo. Tá? As esferas do ataque, a esfera religiosa, é importante tratarmos aqui na esfera que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa, acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz: apostatarão alguns da fé. Irmão, o ímpio não pode perder a fé, entendeu? Quem perde a fé, quem é apostato da fé, é aqueles que estão na igreja, tá? Então alguns, como a igreja brasileira ela é muito grande, hoje são muitos que estão apostatando da fé, deixando a fé, abandonando a fé, e o pior, abandonam a igreja e passam para o lado do diabo. Tá? Então, isso é muito terrível. Tá? Então, aqui, ó, na esfera religiosa, ímpio não tem como perder a fé. Tá? Mas muitos estão abandonando a fé. A esfera social, outra esfera do ataque de Satanás à igreja, é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo proibindo o casamento. Tá? É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais. Nesses últimos anos temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Tá? Esse é um sinal dos últimos dias. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Essa é uma tendência para que venha o castigo de Deus, para que a ira de Deus seja derramada sobre a terra. Entendeu? Então ninguém vai se excusar naquele dia. O conhecimento traz isso, irmãos. Por se multiplicar o conhecimento, hoje as crianças estão tendo acesso a muito conhecimento, tá? Há muito conhecimento, e as pessoas não sabem lidar com o conhecimento. Quando elas foi essa a tentação de Satanás com Eva: vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês poderão ser como Deus. Hoje as pessoas muito sábias e conhecidas, né, se autodeclaram como deuses, tá? Então, à medida que as pessoas vão conhecendo, elas, né, vão conhecendo cada vez mais cedo. Hoje as crianças estão tendo acesso ao conhecimento, tá? É mais cedo que se levantam contra Deus,
né, afrontam a Deus, não abandonam a Deus, tá? E isso é algo que vai se multiplicar de agora para diante, tá? Vai se multiplicar de agora até a volta de Jesus Cristo. E o que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer? Você precisa estar preparado para não dar ouvido a espíritos enganadores. Você não pode ser mais um a apostatar da fé, tá? E como que você vai fazer isso? Você só vai fazer isso, só vai conseguir não apostatar da fé se você der ouvidos à palavra, se você continuar unido à palavra, com comunhão com a palavra, tá? E também com a vida de oração. Como está aqui no tópico 4, a igreja protegida, a exposição da palavra de Deus, o apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo, a palavra de Deus e a oração. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui esse poder santificador, regenerador, transformador, formador. Ela é um antídoto contra a falta de fé e toda forma de culto falso que o diabo possa criar e está criando e colocando nas nossas igrejas. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Espada é para atacar, tá? Escudo é para defender, espada é para atacar. Quando eu tenho a palavra, eu ataco o diabo. Quando a palavra de Deus vive em mim, automaticamente eu estou atacando o diabo, eu estou atacando o inferno e ele foge. Agora, sem a palavra, eu fico na defensiva. Se eu não tenho palavra e oração, eu estou sempre na defensiva. E é assim que nós temos visto uma igreja hoje brasileira, uma igreja na defensiva, porque não tem habilidade na palavra, tá? E todo mundo que fica na defensiva acaba levando gol. Um time que só fica na defesa leva gol, tá? Vai perder. E nós não fomos chamados para ficar na defensiva. É hora de nós irmos para o ataque, estarmos no ataque, tá? Na prática da oração e na prática da palavra, tá? Nessa lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra, tá? Deus abençoe a sua vida. Vai ser um trimestre abençoado, vai ser um trimestre maravilhoso. Nós vamos meditar em todas as formas aí que Satanás tem tem tentado a igreja, é a forma que ele usa para atacar a igreja, tentando a igreja, tá? E os crentes estão cedendo, o diabo só tem vitória quando o crente cede, e o crente cede quando não conhece a palavra, quando não tem comunhão com o Espírito Santo, quando não ora, né? É inevitável ceder ao pecado, ceder à tentação. Então é hora de nós aumentarmos o nosso nível de leitura, nosso tempo de leitura, e aumentarmos o nosso tempo de oração, querido. Eu não sei quanto tempo você ora, se eu tenho costume de orar 5 minutos por dia, ora 10, se tem costume de orar 1 hora, ora 2, dá para melhorar. Se você não está orando, comece a orar, tá? Comece a ler Bíblia, tá? Ou faça como eu, abaixa aí o aplicativo da Bíblia Falada, tá? E coloca aí nos teus ouvidos. Eu lavo louça para minha esposa ouvindo Bíblia, deito ouvindo Bíblia, né? Vou trabalhar ouvindo Bíblia, porque eu sei que eu preciso da Bíblia, preciso da palavra primeiro na minha vida, para mim poder ajudar alguém, para mim poder ter bênção na vida de alguém. Eu preciso da palavra de Deus primeiro na minha vida, eu preciso estar salvo com a palavra na minha vida. Para poder resgatar alguém, eu preciso estar bem firmado. Como, por exemplo, você vai salvar uma pessoa que está se afogando, tá? Você precisa chegar lá e dar um soco nela, para ela
desmaiar ali. Se você abraçar uma pessoa que está se afogando, ela vai te matar, entendeu? Então, esse soco que eu falei aqui é falar a verdade. A palavra de Deus, ela tem esse poder, né, de despertar essas pessoas que estão se afogando, para a gente poder tirar elas da água, tirar elas aí desse caminho de perdição. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus diz que é pecado o ser humano não ouvir a palavra, fugir da palavra, ou querer mudar a palavra. É o que está escrito e acabou. Aceite a palavra, aleluia, e Deus te curará, Deus te salvará, Deus te restaurará, e Deus te fará muito feliz, bem-aventurado. Mas se você continuar negligenciando a palavra, né, você não vai poder ver o seu Criador, que em breve vai voltar. Vamos orar? Amado e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, te louvamos pelo privilégio da vida, pelo privilégio dessa carreira gloriosa na terra, onde estamos aqui para aprender a crer no Deus vivo, no Deus de Israel. Te louvo pela tua palavra, pela tua poderosa palavra, Senhor. Pelo poder da tua palavra, nós não vamos ficar na defensiva, mas nós vamos para o ataque, nós atacamos. O diabo tem medo da tua palavra, o diabo, ele foge da tua palavra, que a tua palavra esteja habitando abundantemente na minha vida e na vida de todos os meus irmãos, de todos os meus ouvintes, Senhor, para que pelo poder da tua palavra sejamos aquilo que Deus projetou, perfeitos, a imagem e estatura de varão perfeito, a imagem e semelhança de Deus, para a glória do teu nome possamos viver na terra, Senhor, e sendo bênção, sendo, ó Deus, uma bênção para aqueles que precisam ouvir a palavra, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam e querem a salvação. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Deus abençoe a sua vida. Até a semana que vem, tá?